Olá, bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos, o espaço para a gente descomplicar o cenário global. Trazemos aqui os temas mais importantes do mundo de um jeito, simples e direto. Olá a todos! Pronta para mais uma conversa para a gente entender melhor esses bastidores das relações internacionais? Hoje o mergulho é na história de três figuras que, olha, juntas mudaram mesmo o curso do século XX. Ronald Reagan, Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II. A gente vai usar como base principal o livro O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra. Sabe, para investigar como essa aliança, que parecia improvável, desafiou e ajudou a derrubar o Império Soviético. Uma combinação fascinante, realmente. E pensar que esses líderes surgiram num momento em que o Ocidente parecia, assim, meio para baixo, um declínio. Exatamente. Para a gente entender como eles chegaram lá, precisamos voltar um pouco, para os anos 70. Havia uma crise de confiança forte no Ocidente, sabe? Problemas econômicos sérios, o trauma do Vietnã ainda muito vivo e a percepção de que a União Soviética estava avançando. A fonte que a gente usa descreve bem esse clima de pessimismo, chega a chamar de anos de pesadelo. Sim, é verdade. Depois daquela revolução das expectativas do fim dos anos 60, a década de 70 trouxe muita frustração. Inflação alta, greves constantes, terrorismo assustando. E para piorar, a União Soviética parecia estar ganhando terreno, sabe? Instalando aqueles mísseis SS-20 na Europa, aumentando a influência no chamado Terceiro Mundo. Mísseis nucleares, de alcance intermediário, bem na porta da Europa Ocidental. Isso. E nesse período, o debate era muito dominado pelo que a obra chama de reino liberal. Era uma visão de mundo mais, digamos, progressista, E as instituições tradicionais, tipo a igreja, os partidos conservadores, tentavam meio que se adaptar a esse clima menos ortodoxo. E aí, nesse cenário todo, Reagan, Thatcher e o Karol Wojtyła, que viria a ser o João Paulo II, pareciam totalmente fora de lugar. Anacrônicos, quase. O livro até fala isso, Wojtyła era católico demais, Thatcher conservadora demais, Reagan americano demais. Mas olha que interessante. As próprias crises dos anos 70 acabaram criando uma demanda por um outro tipo de liderança. Aquela sensação de impotência toda pedia por coragem, firmeza, otimismo, e eram qualidades que eles três personificavam muito bem. E aí, num intervalo assim impressionante de só 26 meses, todos eles chegaram ao poder. Wojtyła eleito papa em outubro de 78, Thatcher vira primeira-ministra em maio de 79. E o Reagan eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 80. De repente, eles não eram mais demais. Eram, como diz o livro, exatamente o que o médico receitara. E cada um já tinha uma história de resistência, O Wojtyła, lá como cardeal na Polônia, já enfrentava o comunismo, mas de um jeito mais cultural, focado na dignidade humana. Thatcher construiu a reputação dela no Partido Conservador sendo muito direta, muito firme nas posições. E o Reagan, depois da carreira de ator, governador, ele soube usar muito bem aquela sensação de fraqueza americana para prometer restaurar o orgulho do país. Mas essa ascensão deles quase foi interrompida de forma trágica logo no começo. É verdade. Mal tinham chegado ao poder, os três sofreram atentados muito graves. E muito próximos um do outro. Reagan, baleado em março de 81. João Paulo II em maio de 81. Quase morreu, perdeu muito sangue, o de 84. A reação deles a esses eventos, a resiliência, é algo que a fonte destaca muito. O Reagan fazendo piada no hospital, Espero que vocês sejam republicanos. Incrível, e o Papa perdoando publicamente o agressor, o Ali Agca. A Thatcher, horas depois da bomba explodir, onde ela estava momentos antes, insistindo em fazer o discurso na conferência do partido, dizendo que o terrorismo não ia vencer. Isso parece ter fortalecido ainda mais a determinação deles, E a fé também teve um papel ali, especialmente para o João Paulo II e para o Reagan. Eles falaram sobre sentir que Deus os tinha poupado para um propósito maior. A Thatcher foi mais pragmática, Focou na ação, na memória das vítimas, mas a determinação era a mesma. Exato. E essa determinação toda foi direcionada para a Guerra Fria. O Reagan adotou uma postura muito, muito clara. Era confrontar a União Soviética,
levar à exaustão econômica, militar, aquele discurso famoso de 83 chamando a URSS de Império do Mal. Chocou muita gente na época, né? Diplomatas e tal. Chocou, mas não era só retórica. Era uma tentativa de redefinir moralmente o conflito. E isso, por outro lado, inspirou muitos dissidentes lá no leste europeu. E nesse confronto a Thatcher virou uma aliada-chave para ele. A imagem de dama de ferro se consolidou muito depois da Guerra das Malvinas, em 82. Aliás, o apoio logístico americano foi essencial naquela guerra, né? Foi sim. E ela defendia com unhas e dentes a instalação dos mísseis americanos Pershing e Cruzeiro na Europa, como resposta direta aos SS-20 soviéticos que a gente mencionou antes. E o Papa? Como ele entrava nessa dinâmica mais direta? Bom, a visita dele à Polônia em 1979 é descrita como um ponto de virada total. Ele basicamente conseguiu unir o povo polonês de uma forma nunca vista. Mostrou a força da sociedade civil contra a fachada do regime comunista. Isso foi fundamental para o surgimento do Solidariedade, aquele sindicato independente que desafiou o governo de frente. O Solidariedade. Liderado pelo Lech Walesa. Exatamente. E a aliança Reagan-João Paulo II se aprofundou muito aí. O livro detalha encontros secretos, sabe? Enviados americanos, tipo o diretor da CIA, William Casey, e o general Vernon Walters, se encontrando com o Papa. Além do financiamento secreto dos EUA para o Solidariedade. Então havia uma correlação estratégica mesmo? Sim, eles viam a colônia como o elo fraco, o ponto nevrálgico para enfraquecer o controle soviético. Podiam até discordar nos métodos às vezes, o Papa preferia a resistência cultural, Reagan estava mais disposto a usar pressão econômica e militar, mas o objetivo era comum. E o Kremlin? Como viu o Papa polonês? O Kremlin via o João Paulo II como uma ameaça existencial desde o começo. O livro cita documentos que mostram a paranoia soviética, achando que a eleição dele era uma conspiração ocidental. E isso tudo, claro, alimenta suspeitas sobre o envolvimento soviético, talvez via Bulgária, no atentado contra ele em 81. A investigação italiana apontou para isso, embora nunca tenha sido provado formalmente. Faz sentido. Então o que a gente tem nos anos 80 é essa pressão combinada, né? O rearmamento do Reagan, incluindo aquela polêmica iniciativa de defesa estratégica, a Guerra nas Estrelas. Um projeto ambicioso de defesa antimísseis baseado no espaço. Isso. E ao mesmo tempo a firmeza da Thatcher, quebrando greves fortes como a dos mineiros, mantendo a linha econômica dela. E a inspiração moral contínua do Papa, mantendo a chama da resistência acesa no leste europeu, especialmente depois da lei marcial na Polônia. Exato. Essa pressão toda de fora, somada às fraquezas internas da União Soviética, a economia que não andava, os custos gigantes da guerra no Afeganistão, por exemplo, acabou forçando a liderança soviética, já com Gorbachev, a buscar reformas, a perestroika, a glasnost e a negociar mais seriamente. As cúpulas entre Reagan e Gorbachev, em Genebra e Reykjavik, foram cruciais nesse sentido. Sim, e ainda tinha a doutrina Reagan, né? Aquele apoio aos grupos anticomunistas no Terceiro Mundo, Afeganistão, Nicarágua, Angola. Isso aumentava ainda mais os custos para Moscou manter seu império. O Espadugin conhece. O colapso foi acontecendo. Queda do Muro de Berlim em 89. As evoluções de veludo. Uma vitória relativamente pacífica do Ocidente na Guerra Fria. Algo que pouca gente imaginava que seria possível daquele jeito. E o livro argumenta que a visão, a coragem e talvez essa convergência quase providencial desses três líderes teve um papel central nisso tudo. Eles trouxeram a esperança de volta, né? Uma convergência realmente notável. Personalidades muito fortes num momento histórico decisivo. E o legado deles, com todas as suas luzes e sombras, claro, a gente sente até hoje. Uma história e tanto sobre liderança, convicção e como indivíduos podem sim alterar o curso da história mundial. Se o pessoal gostou dessa análise, baseada aqui no livro O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra. Deixa o like. Isso. Curte o vídeo, compartilha com quem também se interessa por relações internacionais e, claro, se inscreve aqui no canal Relações Internacionais em Minutos para não perder as próximas conversas. E para continuar pensando no assunto, a gente deixa uma reflexão no ar. O que pesou mais para o fim da Guerra Fria? Foi a pressão econômica e militar do Ocidente?
liderada por figuras como Reagan e Thatcher? Foi a força moral, a resistência interna nos países comunistas inspirada por figuras como João Paulo II? Ou foram, principalmente, as próprias contradições e fraquezas do sistema soviético que levaram ao colapso? Uma ótima pergunta. Queremos saber o que o nosso público pensa. Deixem aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.